Vim para o Rio de Janeiro, né, justamente para tentar me inserir em alguma companhia. Chegando aqui tive sorte, em 2006, a companhia Rubens Barro, né, onde conheci o Maia, né, o Carlos Maia, e vem fazendo esse trabalho que eu tenho gostado muito, né. Que no primeiro momento eu achei estranho, tive uma estranheza pelo processo, né, de criação da companhia, que é muito livre, né, o processo é muito livre, eles trabalham com o que você propõe, né, com as suas possibilidades, né, corporais, dessa forma. E eu vim pensando numa outra coisa, mas com o passar do tempo eu fui entendendo o processo deles, que é esse justamente de criação a partir do que você dá para a companhia, do que você se entrega, e me identifiquei muito também com a companhia, porque lá é desse tipo, ou você se identifica e mora, ou você pula uma parte para outra. Então me identifiquei e estou na companhia desde 2006, há 6 anos, né? E tenho tido assim, resultados maravilhosos. É claro que é claro que a gente faz, nós temos aulas, né, faço faculdade, né, de dança, então tem aula de balé, aula de contemporâneo, e a gente vai se enveredando por outros estilos. Faço muito afro, né, o afro com o Charles Nelson, fiquei muito tempo com o Charles Nelson, com a Valéria Monan, com o Luiz Monteiro, e é justamente isso, como o Maia vem conversando, a gente mistura, a companhia mistura teatro, né, dança, elementos, e estuda muito o comportamento, né, principalmente do carioca, né, porque o Barro tem essa visão, né, do carioca e principalmente das áreas afastadas do centro, do subúrbio, né, Baixada. Ele gosta muito dessa característica, ele trabalha muito com essa característica do negro, né, principalmente. Então, como está no meu corpo, eu sou negro e me identifico, eu estou lá, crescendo e produzindo também. É legal. Quanto tempo demora para montar um espetáculo? Igual foi esse? Eu, quando entrei na companhia, já estava pronto, porque esse espetáculo é de 2006. Quando eu entrei como assistente de palco, porque ele fazia esse monólogo com o Rafael, que é um outro bailarino do Afro-Reggae. E quando o Rafael fica só aquele ano, né? Depois ele saiu, eu entrei nos papéis que ele fazia, né? Que é a Amiga e esse com o Maia. Então eu não sei o processo. Nós começamos, ficamos praticamente o semestre inteiro, né? Que o espetáculo estreou em agosto. Agosto não, foi setembro, foi em setembro. E nós ficamos para de janeiro, antes do carnaval, janeiro, a gente estava naquele processo de começar a leitura e muito trabalho corporal também, exercício corporal, porque a companhia, como o Wilson falou, ela tem esse lado, assim, ela absorve muito o que cada um tem, e eu não danço, assim, não sou bailarino, eu não danço, mas a gente fazia aula, todo mundo junto, aula de tudo, né, para pegar condicionamento, porque a gente fazia esse espetáculo num palco, era do lado do César, um palco gigantesco, né, e toda essa movimentação que a gente fez aqui, a gente fazia lá, de uma forma gigantesca, né, tudo tinha que ficar maior, e a gente foi, cada lugar que a gente apresenta, depois a gente foi adaptando, né. Mas depende muito, o Rio, o espetáculo que nós fizemos, que é o Carnaval de Fala, foram 3 meses, né? Foram 3 meses de trabalho, mas assim, foi bem intenso, porque era de segunda a sexta, de 5 às 10 da noite, direto, assim, sem intervalo para nada. E foi um trabalho um pouco mais como foi muito coreografado, né? Tinha um coreógrafo, tinha o Luiz Monteiro, então ele já chegou com uma coreografia
É isso que tem que fazer. É claro que tem a colaboração, né, das pessoas, dos atores, que ele dá algumas ideias assim, mas já tinha praticamente uma coisa pronta, porque ele já chegou quando o diretor mostrou para ele a trilha e tudo, a ideia, ele já, né, é isso. O bacana lá da companhia, 3 meses, foi... Desculpa isso, te cortando, mas o bacana lá da nossa companhia é que você vê um espetáculo é totalmente diferente do outro. Esse espetáculo que nós mostramos aqui, o Quase Uma História, que é o nome do espetáculo, ele é muito cinzento, né? O espetáculo é, como tudo, eu vejo ele como muito cinza. Aí logo depois nós fizemos um espetáculo chamado O Reino do Outro Mundo, Orixás, que era uma leitura contemporânea da dança dos orixás. Nós encenamos ele dentro da igreja anglicana, Catedral lá de Santa Teresa. E era um espetáculo colorido para cima, era outra visão, né? E depois, agora a gente está fazendo um Rio. Depois foi o 40 mais 20. 40 mais 20. Fala dos clubes, né? Dos bate-bolas, e depois falava do menino mais velho, né? Foi bem legal também. São bem diferentes assim um do outro. Se você vê, muito diversificado, porque os coreógrafos também, que cada trabalho tem um coreógrafo, né, diferente, não é sempre o mesmo. Então fica dessa forma, né? Fica aquela cara e cada ano também a gente vai ter mais elementos e está sendo bem legal, né? É bem livre assim, até certo ponto, né? E depois também a direção vem, né, aparando algumas coisas para não ficar muito exagero, tira exagero, ou exagera em algumas coisas, a linguagem, né? Mas é bem legal. Vamos ver os outros amigos agora, a gente volta pro Wilson. Você apresenta aí esse é o site, esse é o Gui, esse é o Mariozinho. Cada um faz uma apresentação curta aí falando do seu trabalho e tal. Fica à vontade aí. Então, sou o 7, o Maribangu, e eu trabalho com arte plástica, né? E lidero também um grupo, uma comunidade cristã aqui de Realengo. Se reunia 2 vezes sempre na semana, e a maioria é sempre jovens. A gente sempre comenta sobre o dia a dia, a gente tenta ligar o dia a dia com a nossa vida, com a fé, e a maioria que a gente trabalha com jovens. Não que seja uma coisa ditada, mas é difícil. A gente sempre se reúne na rua, a gente faz parte de uma comunidade que se chama Pingo d'Água, e a grande maioria dessa galera que faz parte dessa comunidade é uma galera que sempre foi marginalizada. Tanto marginalizada mesmo na sociedade, marginalizada mesmo até dentro da sua própria casa, de todos os tipos, né? Aquelas pessoas que sempre estavam de lado. Esse não era o propósito, acho que não teve propósito nenhum quando a gente começou a se reunir, mas foi o que acabou calhando, acho que a gente vai se identificando, e essa galera. E o trabalho sempre é um trabalho na rua. A gente tem Cabo Frio, Juiz de Fora, Santa Cruz tem 2, Bahia 1, mais outras, Bahia, Minas, mais outras também, Juiz de Fora. E esse é um grupo que a galera que lidera a faixa etária, eu acho que o mais velho, acho que deve ter 34 anos. Que lugar de Realengo? Realengo, nessa praça aqui de Realengo mesmo, onde tem a igreja católica. Entre a igreja católica... Você diz lá na praça lá fora, não? Aquela Nicarágua. Então a gente se reúne todos os sábados ali. Hoje à tarde, hoje à noite a gente vai estar ali. E entre a igreja e a padaria do Filé, nos banquinhos azul, sempre tem uma galera reunida ali, a gente sempre está colocando nossos problemas e tal. E aí, beleza? E é isso, eu lidero um desses grupos que tem espalhado aí pelo Brasil. Qual a sua idade? Eu tenho 29. Você só cortando rapidinho, só para a galera entender, assim, teve esse primeiro momento, que foi a fala do Wilson falando sobre a experiência dele enquanto artista. Aí esse segundo momento se chama não, mas
O assunto que nós vamos tratar é da religiosidade ligada com a questão da favela, da cultura e a política, né? Como é que essas coisas todas se relacionam. Se vocês podem estar estranhando ele falando do trabalho, de repente alguém estranhando ele falando do trabalho da igreja, mas é porque a gente vai fazer esse link da religião com a cultura, né? Desculpa, só para situar a galera. Bom, eu sou o Binho Cultura, sou um dos diretores, fundadores do Centro Cultural A História que eu Conto, que fica na Vila Aliança. Sou escritor e para mim está sendo um prazerzaço estar aqui compartilhando, conhecendo, sabendo que tudo está fluindo e fruindo aqui na nossa Zona Oeste. Eu sou apaixonado pela Zona Oeste e sou um desbravador de tudo desse território, onde tem cultura, onde me chamam, eu vou. E obrigado pelo convite. Meu nome é Mário, sou de Máriozinho, sou amigo do Sete, do Binho, do Marcos. Senador Camará, o nome do nosso trabalho lá se chama Arte em Conjunto. Eu digo assim porque já foi um monte de coisa, né? É mais um movimento, né? A gente começou com grafite lá, o Sapo viveu um momento e a gente achou que fazer um evento, né? E daí foi caminhando. Desde o primeiro evento, me possibilitou contato com outros artistas, né? A gente trabalhava, era um evento cultural, né? A gente fez questão de chamar pessoas aqui da região. Isso fez eu conhecer o Cris, o Sete e tal, os grafiteiros. Me fez conhecer o Binho, que é o que eu conheci lá no Sapo, num trabalho de pesquisa. Ele estava pesquisando, tá? Ele falou um negócio importante. Ele falou assim, pô, cara, nessa região aqui, desde Bangu até Campo Grande e tal, tem um trabalho ligado à cultura e tal, pá. Naquele momento ali eu falei, pô, cara, é verdade. E ele fotografou umas paradas lá. Então a gente discute esse assunto, Zona Oeste, cultura e tal, já há um tempo. O Marquinhos, né? Agora do nada, né, cara? Quando eu passei a conviver com o MV, eu comecei a chamar ele de Marquinhos. Naturalmente não tem essa atividade toda com ele, mas não tem. Eu conheci ele como MV. Mas assim, o carinho que tá pegando pela pessoa, né, cara? Na época eu era só adepto do hip hop, eu via Racionais e tal. Todo mundo. A minha irmã já era da CUFA, minha irmã, meu cunhado e tal. Aí eu encontrei com o MV numa festa lá da CUFA, em General Severiano, no Botafogo. Aí eu falei, pô, cara, eu tinha que levar aqueles bagulho de grafite que vocês fazem pra lá no Sapo lá. Aí ele, não, já é, beleza, a gente levou, eu tô aí até hoje, né? Eu vou aonde o Arte Conjunto sopra. Hoje a gente está trabalhando muito com a história e tal, da região. A gente está pegando um documentário lá dentro do Mendanha, cara. A gente andando ali por dentro do Mendanha, o cara fala assim, pô, cara, tá vendo aqui, ó, Zona Oeste? Parece que a gente está em Macaé, Muriqui. Do meu ponto de vista é uma linha diferente dentro da linha batista, da linha crente, por quê? Os caras estão sempre geralmente convidando as pessoas para irem para dentro dos templos, dar lá seu dízimo e tal, e aí dentro dele eu já reconheci uma outra vertente. O cara vai pra praça, quem quiser chegar lá ouvir uma palavra, então ficar lá ou questionar ele, o cara tá ali para responder. Eu faço hip hop, eu produzo música, isso está acontecendo bastante. Eu vou nas escolas, os heróis dos moleques são os americanos. Nada contra ninguém, só que a gente tem que se reachar nesse jogo. A importância da gente saber do jongo, da gente saber de outras histórias, da nossa poesia, da nossa religião, a religião mesmo nossa. Isso tudo são coisas importantes. Então, logo de cara já vou fazer uma pergunta aí para um de vocês três aí. Quem se tiver vontade de responder, e gostaria que vocês fizessem perguntas também. Eu acho que isso é um problema bem nosso aqui do Rio de Janeiro, que tem essa temática bem complicada. Favela, milícia, tráfico, religião. O cara da religião fecha com tráfico. E aí quando acontece alguma coisa que ele não quer, ele vai lá reclamar no cara do tráfico. Ué, mas o cara do tráfico não é do mal? Por que ele vai reclamar para ele para pedir para tirar alguém? Pô, não entendo mais nada, né? Então, acho legal a gente cada vez mais esclarecer esses pontos.
que a gente vai educar os nossos filhos. A gente está aqui, todo mundo trabalha com jovens, pô, são crianças nascendo, eu faço música, ele faz teatro, ela faz música, são tudo coisas que vão estar envolvidas assim. Eu queria saber de vocês assim, se é muito difícil a gente quebrar esses dogmas que tem religiosos assim, foram lançados pela mídia, para a galera da comunidade. Se a galera é bastante radical, ou se a gente está fazendo esse trabalho diferente, quer estar grafitando, quer estar fazendo poemas, quer estar inserindo a arte dentro do dia a dia desses locais assim, se realmente dá para mudar ou se é difícil mesmo. Assim, esse trabalho que a gente faz, o foco maior nosso é esse, é quebrar, não é fazer a guerra, vou jogar para dentro da onde é a minha luta. A nossa ideia lá, com esse trabalho, não é você fazer uma guerra dentro do povo cristão, tá ligado? A gente não quer desconstruir, não quer lançar nada novo. O que a gente quer fazer é retirar tudo aquilo que colocaram que não faz parte dentro. A gente quer voltar lá no início, porque isso que você falou é um grande problema mesmo, tanto para quem tem uma religião quanto não é, porque a religião afeta todo mundo. Eles sabem que uma das guerras que tem no mundo é por causa da religião. Né? Eles sabem que as desavenças, as diferenças, que afastam um dos outros, uma das grandes coisas é a religião. Eu digo nem a religião, mas assim, as pessoas que participam de uma religião. Porque se a gente for botar em prática para analisar a religião, você vê que não tem nada a ver o que as pessoas que dizem que são com aquilo que segue. Principalmente dentro do cristianismo. Entendeu? Dentro do cristianismo principalmente. Se a gente for pegar dentro do cristianismo o cara que é o auge, o cara que é o dono da igreja cristã, que é Cristo, que foi baseado nele, se você ver a atitude dele, você vê a diferença da atitude dos caras que tá rolando aí. O que a gente vê hoje na televisão, o que hoje a gente vê na revista, o que hoje a gente vê na rádio a respeito do cristianismo, não tem nada a ver com aquilo que o cristianismo é. Se você vê um cara na televisão falando uma parada e você vai ver o dono da igreja cristã falando uma parada lá que deixou registrado, não tem nada a ver. O cara fala que você tem que ter dinheiro, você é completo espiritualmente, você é rico, você tem uma BMW, você tem isso, tem aquilo. Aí você vê um cara que participa dessa igreja, dessa organização que um cara criou. Aí você vai ver lá o que Cristo falou. O cara falou, pô, eu quero caminhar contigo, andar contigo, ver essa parada contigo. Ele falou, você tem certeza? Não tem nem onde reclinar a cabeça, não tem nem onde dormir hoje, não tem nem casa, tô andando. E são coisas que chocam. Pô, como que eu participo da parada do Binho e eu sou melhor do que o Binho? Eu tô dizendo que eu, para ser bem sucedido, tem que ter carro, isso, ter tudo, ter aquilo, e o Binho que fundou a parada não tem nem onde cair, como que é? Choca. Então acho que a gente tem que começar a separar isso de o que é religião mesmo. Se o problema está na religião, se o problema está em tal coisa, ou se o problema está nas pessoas. E o que a gente encarou e viu, que o problema está nas pessoas, aquele que foi propagado. Então a gente reluta muito com isso, porque dentro do nosso trabalho, a gente tem o nosso som, é diferente de um som que você for ver, a gente gosta do que rola. É a mesma parada, o som é diferente, a gente usa maracatu, tem dança afro, então a gente choca muito com isso. Porque tem dança afro, porque a gente tem amigo do candomblé, a gente tem amigo que é budista. Entendeu? Então isso, a gente tem muita resistência contra isso. Qual é a sua denominação, desculpa? Minha cristã. Não, mas assim, é o que? Assembleia, Batista? O nome da parada que a gente se reúne, a gente Parada de Deus. Isso aí que você está dizendo já é uma outra coisa, que a gente tem batido, o que a gente vê aqui. Que é a falta de conhecimento, a falta de entendimento. E as informações que são passadas são erradas. Essa pergunta que você falou para mim, você é o que? Denominação, não tem como você dividir. Isso já é uma outra coisa que um grupo criou. É a mesma coisa de falar assim, você conhece o Binho como Binho. Eu não conheço, eu conheço o Binho por completo. Quando eu falo com ele, falo com o pé, a mão, é um cara só. Eu não falo assim, pô, qual é, Binho? O Binho fala, qual é? Eu falo, tô falando contigo, tô falando com o teu braço. Talvez eu não tenha me colocado bem, quando eu falo denominação, é no sentido mesmo de identidade, porque tem
uma determinada, por exemplo, a Assembleia é um pouco diferente da Batista, diferente do Pentecostal. Então, mas é isso mesmo que eu tô falando. Então, mas é isso mesmo que eu estou falando. Essa fragmentação já criada pelas pessoas já é o grande problema. Porque se eu tiver assim, eu já não vou poder entrar em tal lugar, porque o tal lugar usa até aqui embaixo e até aqui em cima. Porque ditam coisas que não é aquilo que é o que todo mundo diz que participa, entendeu? Então essa é uma grande luta que a gente tem, porque a gente tem uma galera que participa, que veio do punk. Então o que a gente acredita no cara é que você mudar alguém por fora é muito fácil. Você fala, tira teu tênis e bota sua coisa. Agora você transformar o caráter de alguém, você colocar um pensamento na cabeça de alguém, isso aí dura tempo. E é isso que muda, tá ligado? De verdade. Vocês estão falando aí, eu quero fazer uma pergunta pra ele, qual o nome dele? Mário. Mário, é porque não está muito bom disso. Aí ele falou sobre as subdivisões, né, sobre a fragmentação que acontece, ocorre dentro no meio cristão, né? E daí gera uma cultura própria, né, bem peculiar de aliança com um meio, né, uma fragmentação. Dentro do candomblé e da Umbanda também existe esse tipo de fragmentação. O Vitor citando alguns nomes aí que era desconhecido para mim, existe essa fragmentação? Existe, eu acho que é natural. Como é que ela se dá, como é que ela se manifesta? Existe uma cultura, um comportamento? O candomblé já em si, ele é uma união de fragmentos. Porque, assim, uma coisa, a gente fala assim, falar de macumba, não sei o que e tal, nego, bota o cacete, que não sei o que e tal. Uma coisa que a gente estava conversando ontem, o Brasil é o segundo país do mundo que tem mais pessoas negras. Só perde para a Nigéria. E fora da África, ele é o país com mais negros no mundo. Aí você liga a televisão, bota um comercial de pasta de dente, de absorvente, de sabonete, entendeu? Isso é só o que dá sentido, entendeu? Dá sentido não para mim assim de ser assim, não, essa história vai dar certo, não é isso. Dá sentido de eu dar motivo para me defender a minha opinião, entendeu? Só esse curto argumento, né? Um segundo ponto, você falou se tem esse tipo de fragmentação, quando os negros atravessaram para cá, né, não existia uma religião. O candomblé não vem de lá da África. O candomblé aqui no Brasil, ele é a união de cultos africanos, tanto que cada orixá daquele representa uma região da África, uma região de negros que vieram para cá. Umas existem até hoje, outras não. Uma que existe até hoje é Angola, né? E uma que não é cidade de Oió, cidade de Ekiti, Oxum, que viraram tudo Nigéria, né? Que hoje a África é dividida comercialmente. Então o candomblé já por si é uma união de fragmentos. Respondendo o que ele falou. Dos escravos aqui, né? A palavra candomblé quer dizer mulher à frente. Né? Então lá atrás a gente já tinha o que está se redescobrindo hoje, a importância da mulher, a importância do mais velho, das sementes e tal. Tudo isso já é dito há um tempo. Vou fazer uma pergunta para todos vocês, assim, não é uma pergunta para todos. Todos vocês, os três, vocês moram em comunidades, favelas? Vocês moram? Eu não moro mais não. Mas você também mora em comunidade? Eu moro no Saco. Então, uma pergunta... Só queria, antes de você perguntar, sim. só queria falar sobre essa questão da religião. Sim. Você é qual religião? Eu não tenho religião. Sim. Então, assim, porque essa questão do rótulo, a religião ela é um rótulo. Eu sou nascido e criado na igreja evangélica. E meu pai é um bandista. Minha mãe é evangélica e meu pai é um bandista. Então, eu sempre tive indagações. Eu sempre fui um cara curioso por si só. As minhas curiosidades só encontraram significado depois que eu descobri o que era antropologia. Aí eu me formei em ciências sociais, então estudando antropologia. Aí eu fui saber que minhas inquietudes, as minhas curiosidades desde criança eram, na verdade, uma antropologia na veia. E eu nunca aceitei a questão dessa fragmentação, porque eu perguntava por que na própria igreja evangélica era contra a cruz, a igreja católica tinha a cruz, e porque todos eram contra as religiões africanas,
porque a macumba era má, e aí quando eu cresço eu descubro que macumba não é nem religião, macumba é um instrumento. Então assim, eu descubro quantas pessoas mentiram, e aí a minha leitura de vida, por eu ser, até curiosidade, assim, a questão do fato de eu ser escritor, surge do fato de eu nunca ter tido livro na minha infância. Então a minha leitura era Bíblia e jornal. Meu pai sempre leu o jornal, minha mãe sempre leu a Bíblia. Mas a minha mãe mesmo, lendo a Bíblia, ela não tinha as interpretações, porque ela lia o que o pastor regia. E meu pai, como um bandista, meu pai era ignorante também. Então assim, eram pessoas que não estudavam aquilo. Minha mãe não estudava a Bíblia, meu pai não estudava, não sabia nem o que é Umbanda até hoje. E ele surpreendeu há algum tempo atrás, quando eu comecei a falar para ele sobre religiões. Quando eu comecei a falar para ele sobre o catolicismo, quando eu comecei a falar sobre o candomblé, a Umbanda, porque para mim tudo isso é cultura. Porque aí eu comecei a fazer uma ponte para ele dos deuses gregos com os orixás, e com os santos. Então na minha adolescência, quando eu falei para minha mãe, ó, tô indo para a igreja católica, a minha mãe, você conhece a verdade? Eu falei, eu conheço a Bíblia, sem intervenção de pastor nenhum, eu li. Então eu fui para a igreja católica, porque eu queria saber se o que eles falavam da igreja católica era aquilo mesmo. E me surpreendi, porque eu cheguei lá e descobri que ninguém adora santo, ninguém adora imagem. A imagem, aí eu comecei a me surpreender com um monte de coisa. Dali eu tive a certeza que eu não deveria seguir cartilha de ninguém, que eu deveria conhecer e seguir as conclusões. Então eu me visto assim, eu sou bem-vindo em todos os lugares, sou bem-vindo na igreja. Quando eu vou à igreja, que minha mãe é líder, né, de um grupo, meu tio é pastor, minha família é de pastores, quando eu vou à igreja eu vou assim, e todo mundo me aceita assim, com o meu cabelo assim. E aí tenho meus amigos que são bandistas, candomblecistas, quando tem algum evento no terreiro eles me chamam. Aí teve um evento no ano passado, uma moção para ser entregue a uma mãe lá na Câmara dos Vereadores, eles me chamaram, eu fui. Então essa é a essência, a cultura. Quando eu fui numa exposição arte da África no CCBB, eu saí de lá com o desejo de ir para um terreiro, saí com o desejo de ser ogã. Eu queria tocar, eu queria batucar alguma coisa, dessa essência, dessa raiz, né? Eu falei, cara, é isso, porque as pessoas colocam como maligno aquilo ali, se você for entender. Então, como foi dito aqui, essa mistura dos temas que vocês trouxeram, acho fundamental. Você pegar a política, a religião, a cultura, a favela. Eu fui às minhas indagações, por que nas favelas tem tantas igrejas? Por quê? Porque há tanta fragmentação, principalmente nas igrejas evangélicas? Porque as pessoas, culturalmente, elas não gostam daquilo que se discorda. Aí elas vão montando seus clãs. Então, esse clã ele fragmenta. Mas é o seguinte, eu fui lá no encontro da galera do 7. Ninguém é rotulado lá. Então a galera chega lá e fala assim mesmo, pô, sacou, é isso, porque o jovem. Isso é o mais importante, a gente não precisa fragmentar. Nós somos humanos, nós somos pessoas. Então o nosso amor, o nosso caráter não se forja. O que é, se eu fizer parte desse grupo, se eu for um mau caráter, eu vou ser uma laranja podre nesse grupo. Mas para a sociedade lá fora, aqui dentro ninguém presta, aqui só tem gente que... Aí isso aqui já eles vão achar como um clã. Se eu for lá pro Mariozinho, lá pro Candomblé, aí vão me rotular alguma coisa. Mas isso por quê? Porque o meu caráter. Aí é a mesma coisa a gente achar que todo policial é isso, que todo político é aquilo, que todo favelado é aquilo outro, que todo artista é viado. Ou seja, são rótulos, mas são pessoas. As pessoas são rotuladas. Então, nós somos nós apenas. Isso é a nossa cultura, são as nossas opções. E isso daí, como o Sete falou, você não tem que incutir pensamento na cabeça de ninguém. Ninguém forma ninguém.
as pessoas são o que são e a gente tem que só respeitar isso, para que elas respeitem o que nós somos. Já que você puxou a questão da política, é uma questão que eu sempre coloco, que ele até já quis me bater quando eu coloquei essa questão. Porque assim, muito se fala da geração dos anos 60, que lutou contra o regime militar, não sei o que, tá? Fala que aquela foi a geração mais politizada e que hoje a galera está alienada, mas eu percebo muito, eu vejo muito que nas igrejas, tanto católicas como evangélicas, tem muito jovem fazendo trabalho em pré-vestibulares, comunitários, trabalhos sociais. Também tem um amigo nosso, Ulisses, lá da companhia, que é um cara super engajado na questão do candomblé. Ele tem uma leitura muito bacana, assim, muito sem rótulos, né, do candomblé. É um pessoal muito bacana e tem todo o engajamento também com a religião. Aí eu queria perguntar a vocês acham mesmo, o que vocês colocassem essa questão desse trabalho que as igrejas fazem, né, tanto social como político, que é a iniciativa dos jovens, né? Tem muito isso, né? E, apesar, eu penso que é ao contrário, eu acho que hoje está até melhor do que era na década de 60. Assim, eu perguntei se vocês eram de comunidade, porque na década de 60, quem lutava contra a ditadura era o que? Era uma meia dúzia de jovens de classe média, que imaginavam uma sociedade que seria melhor que o Brasil, né? Queriam impor aquilo pela arma, e hoje não, tem a galera que está fazendo, né? Sem precisar da violência, está fazendo seu trabalho, seu ativismo, né? Queria que vocês colocassem isso, essa questão também. Então, Os três, né? Os três. Quando isso é abordado lá, o nosso princípio é esse, é ir na verdade, entendeu? Não interessa se o cara é cristão, então, tem um cara lá que é... A gente lá já tem esse... A gente instrui assim, a gente já tem esse entendimento. Quando o cara aparece lá, para político, para deputado, vote pastor, não sei o que, esse é o primeiro cara e o último, é o primeiro da lista que eu vou riscar e é o último que eu vou votar. Porque se eu for votar em alguém, não interessa se ele é da urbana, se ele é... Os interesses não são esses. Se for para eleger dentro da comunidade lá que a gente pertence, religiosa, aí sim, eu vou votar esse cara, vou votar esse. Agora, quando o assunto é a sociedade, é o país, é lei, que a lei não é só para um grupo, é para todo mundo. Então, essa é a primeira instrução. É isso. Se vai favorecer a mim, se vai favorecer a Mariuzinho, se vai favorecer qual o pensamento, qual a ideologia, é essa. E a ideia é sempre trabalhar na questão do questionamento. Como o Bill falou, esse é um dos grandes problemas, que é, eu não sei se é cultural já nosso, de não buscar informação, de não saber o que está comendo, de onde ver o que está comendo, se está bebendo. Ver o mastigado, ou se te agradou, ou se te favorece alguma coisa, entendeu? Não interessa se tu vai perder 1.000, 100, 500, mas tu ganha um tênis, você ganha, sabe, momentâneo. Então, a igreja, assim, dentro do cristianismo, eu falo assim dessa parte aqui, é meio difícil, entendeu? Nessa questão política, por rolar muita politicagem. Então, quando eu falo da política, nem da política partidária, eu falo nesse sentido de ativismo, de vestibular comunitário liderado por jovem, distribuição de cesta básica. Eu sei, então, mas esse tipo de iniciativa. Então, é isso que eu estou falando, a questão. Igrejas, não tanto político, assim, a questão da verdade. A ideia, se você quer fazer o bem, que você faça pelo bem. Tá ligado? Se você quer fazer o bem, você faça pelo bem. Nada, fica aí também. Se você... Pega esse puff aí pra você. Dá melhor puff. Confirmando o puff do que aquilo ali. Tipo assim, se você faz o bem, você faz o bem pelo bem. Tipo assim, vou levar... Tem muitos trabalhos assim. Tem muitos trabalhos assim. Que pode dizer que tem poucos que são verdadeiros. Tipo assim, eu estou montando esse mega evento aqui, mas é em prol de, dar um rumo na tua vida, tu dá um estalo pra tu, se ligar que a vida tá braba. Não pra poder vender CD. Tô aqui que a gente tá tudo fantasiado aqui pro uniforme da campanha, não sei o que, tô te dando 1 quilo de cesta básica. Mas não é pra tu mesmo, é mais sim pra poder bater foto, pra entrar no site, pra propagar, pra dizer, entendeu? Então, tem uma galera fazendo esse trabalho. Entendeu? Mas são poucos que fazem pela ação mesmo. Às vezes você está vendo muitas ações, muitos trabalhos, entendeu? Mas o ideal verdadeiro, às vezes de poucos, é pelo social mesmo,
entendeu? Pela parada mesmo. São poucos. Tem uma vez que, não que esteja puxando sardinha, mas da vez que a gente foi fazer um trabalho desse, a gente foi no 77 lá, a gente sempre ajunta cestas, a gente mesmo ajunta cestas básicas, e a gente vai lá no 77, como a gente pode recolher muito, que a maioria não tem grana, a gente recolhe essa cesta e sai pelo lugar pesquisando. Pô, qual é a família que está precisando? Essa. Mas, pô, ele está avisando por quê? Mas no pior, o cara não tem as pernas, não tem isso, não tem aquilo. A gente chega lá e fala assim, ó, isso aí é teu, pá. Não estou prometendo semana que vem a gente vai estar aqui, mas a gente pode te ajudar aqui, entendeu? Pô, a gente pode e aí instruir. O cara não depender daquela cesta vir de novo da gente, mas ele puder construir o tanto que a gente puder ajudar, e a gente vai embora. Mas a gente rola muito assim, ó, essa aqui é a comunidade tal que tá te dando, Deus eu não sei o que, ó, está te dando aqui, semana que vem vai vir, se tu puder ir lá também visitar, não sei o que, entendeu? Essa politicagem que eu tô falando, que é o que a gente busca, né? Tem muitas coisas, tem muitos militantes, mas infelizmente são poucos que fazem pela parada, mesmo, entendeu? Mas tem uma galera legal que tá lutando, que tá correndo atrás, que tá vivendo de fazer a parada mesmo por amor, fazendo a parada mesmo pelo social, pela ajuda e tal. Cara, assim, eu discordo de falar que essa geração agora é mais ativista que a de 60. Acho até, eu acho que agora tá na parada assim de, sei lá, de se voltar contra o governo e tal, chega em casa a Cláudia Leite e fala a parada, bela tudo. Entendeu? Os ícones hoje da juventude é Cláudia Leite, há um ano atrás era o CREL, Facebook, entendeu? Se o Facebook acabar, vagabundo se joga da janela. Mais complicado. Pô, cara, não, eu tô falando, entendeu? O cara que é ativista hoje, eu duvido que ele escuta a música da geração dele, escuta a música dos anos 80, 70, Clara, não, no meu caso, Clara Nunes, algumas pessoas assim, Sandra de Sá, Jorge Benjó, entendeu? A gente não tem, a geração de hoje está sem referência na música, na cultura, não tem referência. Não estou dizendo das pessoas que estão aqui nem querendo atingir, entendeu? Eu digo a extrema maioria, entendeu? Tá sem referência eu não tenho vergonha de dizer que minha referência dentro da cultura, dentro da música, Racionais, alguns anos atrás, MV ela falou, cara, mano, eu ouvi o caraca, é isso mesmo, não sei o que. Hoje em dia a gente não tem mais, entendeu? Esse lado tá desocupado. Eu acredito que a juventude da década de 60, 70 passaram, tá certo que, a grande maioria... Mas o que eu me questiono, será que era a juventude como um todo, naquela época? Porque eu acho que tem uma galera também fazendo coisa... Tinha uma galera desinformada, numa época que pouca gente tinha rádio, né, cara? Pouca gente tinha rádio, não se tinha televisão como tem hoje, não se tem computador, a comunicação era muito mais precária, entendeu? Os sindicatos da época e tal. Eu acho que a geração de hoje deixa muito a desejar perto dessa de 60. Pelo link que tem comunicação, pela facilidade que tem hoje, entendeu? A gente está muito parado. Tem assim, quanto a esse tema aí, eu vejo da seguinte forma. Assim, uma vez um menino que dava aula de teatro lá no Centro Cultural perguntou pra mim. Ele me viu com uma referência e falou pra mim, bem, qual é a tua referência? Quem você se espelha? Eu falei, ninguém. Eu falei, eu não espelho ninguém porque é muito perigoso eu ver o Máriozinho como uma referência, como um ídolo pra mim. Porque ele é ser humano. Ele vai errar, ele vai me decepcionar, assim como eu vou errar, eu vou decepcionar. Então, eu adoro Chico Buarque, o que ele escreve. Então o Rap outro dia foi lá, eu conheço o Rap tempão, mas não conhecia a figura dele pessoalmente. Então eu escrevi uma letra para se tornar um rap. Uma letra lá do que aconteceu com o Emicida, quando ele foi preso depois de um show. Aí eu escrevi uma letra e tal, a letra ganhou um corpo e eu olhei. Aí na hora que eu fui colocar
duas referências assim, na questão de discurso, de ação, de prática. Aí eu pensei no Emicida mesmo, porque ele tá vindo, mesmo ganhando essa mídia, o moleque tá mantendo ali. Pensei no Bill, mas quando o Bill foi na Globo, o Bill, ele na verdade, ele acabou tendo que mudar, mudou o discurso. Nada contra ele ir na Globo, porque assim, se me chamar pra ir na Globo eu vou, já fui, enfim. Só que assim, eu não tô aqui pra criticar a Globo. Uma vez que eu critique, se ela me chamar, eu não quero nada dela. Então assim, se eu não tomo Coca-Cola, se eu sou contra a Coca-Cola, o dia que a Coca-Cola falar, vou financiar o teu projeto, eu não tenho que aceitar. Ou seja, então eu prefiro não falar para não ser contraditório nesse sentido. Aí eu tô escrevendo lá, pô, botei MV Ramp. Aí esse dia, o cara tá bem lá no Centro Cultural, lá, tava contigo, né? Aí eu conversando com ele, pô, cara, eu sou o Ramp. Porra, peguei o notebook, olha só a letra que eu fiz aqui, cara. Aí ele leu, aí ele viu lá o nome dele. Então assim, isso é o natural. Então, na década de 60, houve uma coisa que é bem paradoxal. Você falou assim, houve o grande movimento da década de 60 foi a classe média. Foi a juventude da classe média. Isso eu me questiono. Então assim, não foi a juventude da classe popular. Até porque se fosse, ela seria esmagada. Porque a juventude da classe média, ela tinha dinheiro para bancar advogado, os seus pais, na sua maioria, eles eram os próprios advogados. Essa própria juventude, ela depois se tornou, olha só que paradoxal, ela se tornou a burguesia da nossa geração. O que eu penso nós precisamos de vozes. A juventude precisa de voz. Hoje, o Facebook, a tecnologia, ela possibilita isso. Agora, como o Máriozinho falou, esses formadores de opinião, que se dizem formadores de opinião, quando vão no programa ou quando mandam no Twitter alguma coisa e que a molecada vai, nossa, pô, é legal, Justin Bieber lá, Luan Santana. A gente tem que ver, assim, eu custei muito para poder, eu represento um centro cultural, então lá eu custei muito, eu tive que apanhar muito no próprio centro cultural, do G, do Samuca, que são os dois fundadores junto comigo, porque eu não sou o Binho Cultura, eu sou o Centro Cultural Histórico que eu conto, então o que eu falo aqui vai atingir o Centro Cultural. E eu demorei muito para poder entender isso, porque as pessoas, elas olham para mim e veem uma instituição séria, um trabalho sério, formador de opinião. Então se eu chegar aqui e falar Ave César ou Heil Hitler, cara, pode crer, algumas pessoas vão seguir isso, vão seguir. Eu dei um exemplo muito básico aqui antes da gente começar, de uma campanha que eu comecei no Facebook. A gente estava lá com o nosso blog de 2 anos, que não saía de 3 mil. Aí eu fiz a campanha pelos 5 mil acessos. Em menos de 24 horas, 1000 pessoas acessaram. Ou seja, essa é a força da internet, essa é a força do Facebook e das redes sociais. Agora, como a gente vai fazer isso? Hoje a juventude, ela tem voz. Agora, como essa voz está sendo propagada, pronunciada, ela precisa dos temas políticos. Mas a gente foge dos temas políticos e a gente associa ao tema partidário. Mas não é. Eu não preciso ser candidato, eu não preciso ser candidato a nada. Mas quando eu vou falar, eu voto no fulano, por essa razão. Não é porque ele pagou um churrasco para mim, não é porque ele botou no meu bolso. Porque o que deflagrou todo o descaso dentro da nossa sociedade, sobretudo aqui em Rio de Janeiro, foi o fato da política de gabinete. Então, havia na década de 60, década de 70, mesmo com a ditadura, uma grande articulação política, e a Igreja Católica ela teve um papel fundamental nisso positivamente, com as pastorais, né? Então tinha a pastoral de juventude, tinha a pastoral do trabalhador, onde dali se organizava o pensamento político. Então a galera lia Marx, lia isso, lia aquilo outro, então o pessoal se organizou. Já no final da ditadura, nos anos 80, o que a galera faz é o quê? É se organizar
para os seus interesses próprios. Então ali se vão para o partido, vai para o partido isso, partido aquilo. E aí quando eu vou fazer política nos currais eleitorais, que eu estava lendo uma matéria outro dia, esses currais sempre existiram desde o Império. Ou seja, então quando essa galera vai buscar essas articulações, aí eu vou falar, Sérgio, o que você quer para poder, o que você está precisando para você me apoiar? Aí ele vai falar, pô, em vez de ele falar, pô, minha comunidade precisa disso, de saneamento, daquilo outro, fala, pô, arruma uma vaga para mim, para minha mulher lá no teu gabinete se você for eleito. Aí a política do gabinete, ó, ela veio, e isso entrou para a igreja, porque os pastores se organizaram e falaram, ó, a gente precisa ter representatividade lá. Aí se uniram. Mas essa representação não representa a religião como um todo, representam essa segmentação, né? Então assim, ó, os pastores evangélicos das assembleias, quem não é assembleia está fora. Aí tem lá o pessoal do afro. Então quem é afro não vota no projeto, ou seja, tudo fragmenta. Então eu sou a favor de uma cultura holística. O que é o holístico? É o não fragmentado. Então o que eu posso unir do candomblé com o evangélico? Eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo. Então assim, eu não preciso acreditar no Silas Malafaia e nem no R.R. Soares. Não preciso. Então eu acredito em Deus, acredito na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, e na política, eu acredito na formação de opinião, e isso aqui a gente está fazendo política. Essa é a política na sua raiz, que surgiu lá na Grécia. Isso aqui é a política. Essa aqui, certo? A gente tem aqui a dona Luísa, aqui, que a gente está falando de juventude, apesar dela não ser, assim, ter um pouquinho mais de idade do que nós. Ela só é mais jovem que a gente. Só é mais jovem. Ela trabalha muito de perto com a juventude, né, aqui na nossa paróquia, aqui Sagrada Família, que eu faço parte também. Ela também, ela já viu várias, umas três gerações de jovens, né, que foram vindo. Mas se a senhora quiser falar alguma coisa sobre como é que a senhora vê isso tudo também da juventude, né? Olha só, eu vou falar para vocês. Eu estava escutando vocês falar, esse jovem aqui, ele falou uma coisa sobre a identidade que as pessoas pedem, fazem questão atualmente. No passado, a gente tinha orgulho daquilo que a gente era, da cor que a gente tinha, respeitava as pessoas mais velhas, não importava se era parente ou deixar de ser parente. Se vocês que estão estudiosos estão aí eu não estudei muito, estão aí na mídia, formados nisso, daquilo, vocês devem saber que em 1949, 50, por aí, qual era a cidade do Brasil que tinha mais preto? Porque negro é a raça. Nós somos da raça negra. Porém, nossa cor é o quê? Preta. Quantos pretos? Qual a cidade do Brasil que tinha mais pretos? Maranhão, né? Não, cidade não. Cidade eu não sei. Salvador. Salvador. No último censo, não tem mais preto lá, todo mundo é branco. Da Bahia. Todo mundo é branco. Eu me lembro quando eu cheguei no Porto de Salvador, que eu vinha de Ilhéus para o Rio de Janeiro, com 13 anos, você olhava assim, o carro do Porto, você só via, parecia uma pessoa só preto. Porque naquele tempo os pretos trabalhavam no carro do Porto. Mas será que eles fizeram esse censo no carnaval? Carnaval que tem, mas ele tem um trampo lá na Bahia. Não, foi o BGE que fez, eu até me assustei. Tudo bem que não vai ter mais a quantidade de pretos que tinha em 1950, não tem mais, porque meus primos mesmo são negros e falam muito fugiu agora, vocês falaram agora mesmo. Desses movimentos de preto, porque eu vou me casar, porque eu quero casar com uma preta, não sei o quê. Só que na hora que foram casar, nenhum casou com preto, nem preto. E batia preto. São vivos, são todos de segundo grau, moram todos em Salvador. Eles diziam, para mim,
Porque eu sou católica, apostólica, romana, praticante com muito prazer. Só que eu não desfaço de religião e nem de seita de ninguém. E respeito a todos, minha porta está aberta para todos. Porque eu tenho sobrinho pastor, irmã evangélica, outro sobrinho terceiro pastor, também evangélico. Minha família é uma mistura. Tenho primos que são do candomblé, essas coisas todas. Aí eu te pergunto uma coisa. Quando você tem vergonha da sua cor, você aí já estragou tudo. Você tem que ter vergonha. Aliás, você, nós, é de ser ladrão, é de ser falso, é de desejar mal ao próximo. Essas coisas nós temos que ter vergonha. Mas da cor e do cabelo, não. Todos somos filhos de Deus, como você acabou de falar aí. Outra coisa que me chamou a atenção, você disse que crê em Deus e na Trindade Santa. É o primordial, é o principal. Porque não adianta você seguir uma religião, como fala, e se você não segue aquilo que realmente você diz que é. Eu acho que a pessoa, quando assume uma responsabilidade de seguir qualquer coisa, olha só, eu sou neta e bisneta de africano. Meu bisavô comprou liberdade do meu avô ali em Ilhéus. Eu nasci em 35. Eles morreram em 1930, por aí. Quer dizer, então foi ontem. Não tem 100 anos, nem 200. Minha mãe, quando eu me digo, gente, era espírita de centro de mesa. Era espírita de centro de mesa, minha mãe. Tinha sessões em casa. Ela não era responsável. Ela cedia a casa, tinha um senhor que fazia tudo, ela seguia aquilo. Quando meus 17 anos, que eu já estava no Rio, eu entrei para a igreja católica. Mas você sabe que minha mãe nunca disse para a gente, para eu e minha irmã mais velha, e meus irmãos mais velhos, vocês têm que ficar aqui para assistir sessão espírita, para ver como é que é, nada. Nunca deu um livro para a gente ler, de espiritismo, nunca chegou a fazer nada daquilo. Ela ficou na dela. Quando chegamos no Rio, ela estava doente, ela parou de fazer aquele negócio de espiritismo, porque também ela mudou para cá, perdeu aquela raiz. Com 16 anos, eu entrei para a igreja católica. Por minha livre, espontânea vontade. Só que naquela época, não é que nem hoje. Qualquer pessoa entra para a igreja e vai embora. A gente, para mim entrar, eu tinha que ter uma carta assinada pela minha mãe, tinha uma punha assinada por ela, concordando para mim entrar para aquela igreja. Hoje não, qualquer criança, qualquer pessoa entra para ser em qualquer lugar. E eu entrei, eu falei, minha mãe, eu vou entrar, eu quero entrar, preciso essa carta aqui. Ela, tudo bem, ela estava doente, pediu meu cunhado regeu a carta, que eles dão uma cópia. E depois embaixo ela assinou. Quando eu cheguei em casa, ela não pôde ir, que ela estava grávida, nós somos 19 irmãos. Minha mãe morreu com 41 anos, teve 19 filhos. Uma máquina. O que acontece? Quando eu cheguei em casa, toda bonitinha, arrumadinha, aquela roupa. Minha filha, meu sonho é que uma de vocês fosse para a igreja. Mas sua irmã, eu sinto que ela não tem assim, esse jeito. Minha mãe é espírita. Allan Kardec, eu li tudo, depois que ela morreu. Depois, a igreja nunca disse, você não leia isso, não leia aquilo. E eu li tudo, pelo contrário. O padre me chamou, eu tinha uns 60 anos, essa biblioteca aqui, ó, tu pode ler tudo. Você só tem o terceiro ano primário. A palavra que você não entender, você me pergunta, que eu explico. E aí minha mãe morre, me deixa 9 filhos pequenos para me criar, com 5 anos no Rio de Janeiro, 19 anos de idade, besta, boboca, não sabia nada. Eu queria hoje tá com, não precisa nem me ligar de você. Se eu tivesse com 40, porque vocês têm a faca e o queijo na mão, e escola, tem tudo. Vocês podem dizer, eu sou um pobre feliz. Porque vocês têm tudo e não aproveitam. Eu entrei para a igreja, essa daqui onde Maia, conheci o Maia, tinha uns 16 anos. Todos os garotos da idade do Maia, do tempo do Maia, não são poucos não, estão formados hoje. Tudo aqui da Coab, ó. Nós não tivemos
Sabe por quê que na década de 60 o pobre não se meteu junto com aquela classe? Porque nós éramos educados assim. 14 anos, todo mundo vai trabalhar. Porque escola não tinha, meu querido. Não adiantava você terminar um primário, uma quarta série, você não tinha para onde ir. Você tinha que arrumar um emprego. Naquela época, seu pai tinha uma mecânica, seu outro pai tinha uma alfaiataria, a minha mãe já mandava um para aprender o mecânico ali, sem ganhar nada, ali já veio aprender a ser um alfaiate, aquela ali vai para cada vizinha para aprender a pregar o botão. Não se tinha tempo de fazer besteira como se faz hoje. A juventude hoje é perdida, porque ela não sabe usar o tempo que tem. Não tem uma formação moral em casa e educação, porque quem dá é os pais. O caráter da criança começa desde que ela nasce até os 10 anos. Eu já digo que até os 5, porque as crianças de 10 anos hoje também já sai da frente que eu estou tirando. Assim, dentro do que a senhora falou aí, assim, tem uma questão que eu percebi dentro do que a senhora falou. A minha família, ela também sempre, assim, a senhora lembra muito a minha avó. Então, aprendi muito com minha avó, mas o que a gente viu, assim, depois da geração da minha mãe, foi os pais afrouxando, dizendo assim, minha mãe era muito exigente, aí afrouxa com o filho, eu não vou ser tão exigente. E aí o que vem acontecendo é isso. E hoje, a gente chegou ao nível de que essa exigência dos pais, a rigidez dos pais, hoje é até crime. Hoje se você falar mais alto com o seu filho, aí hoje as crianças, a gente vê as crianças falando com os pais que se botar de castigo vai denunciar para o conselho tutelar. Eu sou a favor que exista a lei contra a violência. Claro que eu sou a favor. Agora, só que tem que ter um limite. Você é um pai de família, se você violar a lei, tem o seu castigo. Agora você não pode dizer que está tudo menor para mim, estragou tudo. Eles tiveram uma boa intenção de fazer, eu acho até que tiveram, mas eu acho que estragou tudo. Essa menina aqui é mamãe. Ela não pode dar uma filha de castigo. Ela não pode dizer, meu filho não faça aquilo, meu filho não... Aí ele diz que falou, mas que eu tô cansado de escutar. É isso. Fala assim, tia Luísa, pô, minha mãe, pô, vou te contar uma coisa. Daí disse assim, ó, queria que a mãe fosse igual a você. Aí eu digo assim, eu quero ser sua avó pra te dar um couro. Duvido que você me desse um couro. E elas respeitam, e as crianças respeitam. Eu acho que é questão de educação, de formação. Sabe o que acontece? Por exemplo, eu trabalhei, me aposentei, mas as minhas amigas, que hoje é na minha idade, elas diziam assim, elas moravam em comunidade. Olha só, fulana veio falar da minha filha, porque encontrou minha filha 1h da manhã, lá na praça, e disse que estava fumando. Eu falei, mas ela falou o quê que estava fumando? Não, nem eu perguntei, era sua obrigação perguntar o que é que ela estava fazendo. Primeiro, que era menor, não pode ficar na rua da 1h da manhã, porque no meu tempo não ficava. Aí disse, eu falei pra ela, moral da história, já perdeu 2 filhos. E a menina deve ter perdido também, que se meteu lá com umas paradas lá, trabalhava e tudo, mas se meteu lá com o pessoal lá, eu não sei como é que ficou a situação. Lá em São Cristóvão. Mas por quê? Porque ela não teve uma boneca, não teve uma bicicleta, achava que tinha que dar tudo para o estudar. Você tem que dar tudo para o seu filho, você pode. Mas você tem que mostrar a ele como que você está dando, o suor que você está deixando cair, tem que fazer. Agora você, meu pai, eu quero isso, outra coisa também, que eu vejo muito ainda hoje. Essa garota comprou um tênis de R$100. Aí a mãe da outra lá, fulana não pode ser lá, ela comprou 200. Quem ela pode, a filha não vai usar um, não é por aí. Isso não é disputa, educação não é disputa, meu amigo. Porque onde entra um tênis de 100 ou R$200, entra um chinelo de R$10. Você só vai saber se o preço é alguém falar. Alguém sabe quanto custou essa minha sandália? Não, você vai lá, eu sei quanto custou o tênis dela, tem que falar. Eu acho que, e eu digo uma coisa pra você, eu criei 9 irmãos, 9. Só tinha uma irmã, questionava porque disse que eu fui rígida. Aí aconteceu uns fatos aí,
Aí minha outra irmã chamou ela e disse, olha aí, você disse que sua irmã era rígida. Se ela não fosse, naturalmente que a gente batia. Por quê? Diz logo, você não é minha mãe. Você não é meu pai, não pode me bater, não pode ser o quê? Eu falei, olha, eu não me arrependo da maneira que eduquei. Porque criar 9 irmãos numa comunidade e todo mundo ser bem, todo mundo é aposentado hoje, vai trabalhar com 14 anos, tem mais. Todo mundo fala do Getúlio. Ele ainda assinava a trabalhar com 13. Se você fosse lá com o seu filho, eu quero uma autorização para o meu filho trabalhar com 13, porque a lei era 14. Eles tinham a autorização do Getúlio para mandar trabalhar com 13. Todo mundo lá se aposentou por trabalho e ainda por cima, com profissão. Agora hoje não tem. Eu abro o jornal, vai 3.000 vagas para a FATEC. Mas o moleque não está preparado, faz a prova e não passa. Aí fala assim, a professora da escola primária que não ensina, e porque teve greve, e que não sei o quê. Mas o pai e a mãe pegou aquele garoto, puxou, viu lá a matéria, o cara não... Minha irmã foi estudar, se formar em professora, para ensinar as filhas. Porque as filhas foram estudando e ela não conseguia ensinar as crianças. O que ela fez? Foi estudar também. Fez normal. Hoje um é advogado e outro uma de letras. Não precisou grande coisa. O problema é que às vezes algumas mães não querem ter trabalho de sentar. Vai para uma catequese? Estou defendendo a igreja não. Mas é muito difícil as igrejas ensinar uma coisa errada. Pode ter aquele manipulador. Que aí você depois pode tomar consciência. Se é cego ou não. Vai para uma catequese? Uma catequese. Uma moça me chamou. Ah, Luísa, minha filha fulana, né? Não sabe, só veio na igreja com vocês. Comigo não. E nem com a coordenadora. Sua filha vai uma vez na semana, encontra conosco. Se ela diz para a senhora, a semana toda que foi para a igreja, procure saber onde ela está. E são essas coisas que a gente tem que ver. Se você bota seu filho na escola, você tem a obrigação de ir lá saber como é que teu filho está. Não esperar que a diretora mande um bilhete, vai ter uma reunião, a mãe não pode ir, o pai não pode ir, o irmão não pode ir, não tem ninguém para ir. Eu acho que é uma obrigação nossa, quem é responsável, eu não tenho filhos, mas quem é responsável por qualquer pessoa, criança, adulto, quem seja que for, a responsabilidade é sua. Você que tem que correr atrás. Você mora numa comunidade, seu filho estuda numa comunidade, ele é colega de todo mundo na comunidade. Você tem que estar atento. Meu filho, você foi para a escola com quem? Voltou com quem? E naquele tempo, eu morava numa comunidade, tinha que atravessar a Avenida Brasil para ir para a escola. Sabe o que eu fazia com as senhoras? Eu combinava com elas. Na fulana, a senhora vai levar as crianças, suas crianças? Vou. Então a senhora leva os meus. De tarde, quando eu vou buscar, ao meio-dia, a senhora não precisa ir, eu mesmo vou buscar. Eu cheguei na escola, falei para a diretora, quem é a diretora da Fundação Leão 13? Sou eu. Eu sou Luísa Santos. Sou responsável por essas crianças aqui todas. Essas 9. Quando tiver reunião, manda bilhete. Se fizer alguma coisa errada, manda bilhete. Ele não te entrega. Entrega. Cheguei em casa e fiz uma reunião. Olha só. De hoje em diante, quem fizer bagunça na escola ainda vai vir no caderno escrito. E aí vocês que não me vê. Todo dia eu olhava, cara. Eu não sou mãe, nunca fui. Aí eu te pergunto, aonde que está o erro? Que tem tanta coisa, tanto estudo, eu nunca vi no campo, eu tentei escola com ela. E agora já fez aquela ali, técnica, já fez não sei o que, depois que eu estou aqui. Se a criança não estuda, porque os pais não têm a minha obrigação, é menor de idade, os pais têm que, enquanto estiver morando embaixo do meu teto, é obrigação. Começou a trabalhar, fulano, você é responsável pela conta da luz. Ah, não, ele não precisa ter comprar tênis, comprar isso, comprar aquilo, andar na moda. Se cria um adulto, torna um adulto irresponsável. Uma menina que não sabe lavar uma calcinha. Um menino que não pode lavar uma cueca porque é macho. Isso era antigamente, meu amigo. Aí, quer dizer, eu te pergunto uma coisa. Os valores estão se perdendo por culpa nossa mesmo. Eu sento com as meninas de 16, 17 anos lá, estou conversando com elas. Eu passo o quê? Isso que eu estou te falando. Eu falei, minha filha, eu não tive moleza não. E não morri. Depois de criar
9 irmãos, fiquei 19 anos tomando conta de casa, com 35 anos fui trabalhar e graças a Deus me aposentei por tempo de serviço. Aí eu pergunto, gente, eu vejo tanta coisa boa hoje e os jovens não aproveitam. Isso daí, outro dia eu falei sobre isso daí, essa questão dos valores, porque depois que inventaram 2 palavras, a sociedade e o governo, a culpa é a culpa nunca mais é minha. Assim, a culpa é do governo, não, a culpa é da sociedade. Tudo. Assim, eu conversei, eu tenho um filho de 13 anos. E eu tive uma educação rígida. Então, então assim, eu respeitei meu pai, respeitei minha mãe, e então, graças a Deus, não me envolvi com coisas erradas. Eu tinha hora para chegar e tal. Hoje, eu faço a mesma coisa com meu filho. Meu pai briga comigo. Eu acredito que em 10 anos, nós teremos uma outra favela. Porque os nossos favelados estão entrando para a faculdade. Dessa galera que está entrando para a faculdade, o mínimo que não chega a 10% está ficando para multiplicar. O mínimo. Porque o que a galera quer é sair da favela para poder morar na Barra. Quer morar na Zona Sul. A galera está querendo gringar. A galera quer ir para os Estados Unidos. A galera vê como referência aquilo lá. Tem todo o seu direito. Mas nós precisamos, ao meu ponto de vista, construir mais espaços como esse dentro dos lugares. E aí é uma coisa que eu sempre falo, pô, Máriozinho vai fazer isso aí lá no sábado, pô, bem, vamos, vou, pô, vamos fazer na Vila Aliança, vamos lá, Henrique, vamos. Precisamos ter mais essa troca. Porque enquanto o Gavi tá brincando aqui, tudo isso daí, ó, eu cresci assim, meu pai me levava para reunião lá de futebol, essas coisas, eu cresci assim, as coisas eu fui aprendendo. Esses espaços não estão tendo mais, como ela falou. No comprometimento da educação, muita gente não quer ter trabalho. Ela fala, pô, vai perturbar, vai pra rua brincar. Né? Isso aqui é papo de adulto, de gente grande. Aí os adolescentes vão ali, ó, ficam ali no iPhone ali, ó, Facebook e tal. Agora, como a gente vai fazer com que essas favelas mudem de verdade? Um amigo meu perguntou, né, foi dela da Casa da Moeda, falou, pô, o PP e tal, não sei o que. Eu falei, eu não quero o PP aqui. Porque o PP ela entra e depois ela se torna a referência. Então tudo tem que passar por ela. Agora, se vocês forem ver o que a gente está fazendo em Vila Aliança, em 4 anos de existência do Centro Cultural, Vila Aliança está fazendo 50 anos. Foi o primeiro conjunto habitacional da América Latina, formado pelas remoções Renato Lacerda, na década de 60. Nunca foi feito investimento em cultura naquele lugar. Vai ver agora o que nós estamos fazendo. Tinha uma escola abandonada lá, nós ocupamos, não invadimos, ocupamos, segundo o Estatuto da Cidade, a Constituição e tal, nós lemos. Essa favela que daqui a 10 anos, a gente vai lembrar desse encontro aqui, vai falar, a favela mudou. Porque somente a gente instruído, não aceitando as coisas virem de cima, não aceitando as pessoas caralhem a boca, na nossa boca, assim é a mudança. Eu falei, tem que tem que ser a mudança que a gente quer. Quando a gente chegou lá e falou, a gente fez um seminário, um fórum de desenvolvimento, o que a gente precisa? Isso é disso. Quem aqui tem que resolver isso? O prefeito, é o governador, é o presidente. Tudo bem. Então vamos lá falar com eles. Conversamos com o prefeito, conversamos com o governador, não chegamos ao presidente, mas falamos com interlocutores. Tem que investir lá. E tem que investir aqui, 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 aqui. Vai ver só. Fala ver, está mudando. Agora, as pessoas têm que estar interessadas também. Porque as pessoas querem mastigadinho. A gente tem que deixar de ser mastigado. Lá, a luz faltava, a gente que ligava. Aí a árvore precisa ser podada. O lixo, a gente que pedia com luva para tirar. Quando aí eu mudei de estratégia. Quem cumpre esse papel sou eu. Eu comecei a fazer o lixo, o moedor jogando lixo, começou a dar rato. Falei, eu não vou tirar. O rato começou a entrar nas casas, como moradores começaram a se incomodar. Aí
eles foram me procurar. Falei, gente, vocês têm que cuidar. Aí eu liguei pra Conlube, mas vê se estão jogando lixo agora. Aí a árvore lá tampou a luz. O morador foi falar, poxa, tá ficando escuro aqui. 17h46, liga lá que vai podar. Se você ligar, me dá o protocolo depois se eles não te atenderem. Ligou. O morador ele tem que saber, ele tem que parar de ficar contando com pessoas de liderança. Senão ficar a gente traz, pô, o Máriozinho tá lá no sapo lá, ó, sozinho. Máriozinho, vamos juntar, né? Agora, se o morador não foi educado para sentir essa dificuldade que é, como a senhora falou, das conquistas, vai comprar uma coisa, mas mostra o suor que é. Porque a gente rala muito pra gente manter nosso caráter, pra gente não se vender. Cara, eu vivia numa cidade totalmente diferente da que eu via na televisão, entendeu? A nossa diversão era só baile funk. Aí vinha, era soco, nunca fui de briga, né? Mas era soco na cara, gente que morria ali na porta. Eu ficava, caraca, cara. E quando eu saía com a minha mãe pra trabalhar, minha mãe era manicure, trabalhava mais na Zona Sul, assim e tal, a gente via aquele aterro do Flamengo ali. O que eu acho agora que o Rio de Janeiro está vivendo agora, nesse momento? A sociedade do Rio de Janeiro, todas as pessoas, incluindo quem é governo, quem está governo hoje, quem é sociedade, está tendo uma oportunidade de participar de uma mudança concreta na cidade. Mas essa mudança só vai ser concreta de fato por conta de dois motivos. Um é da sociedade se organizar. Como o Binho falou, está tendo mais outros movimentos como esse aqui, outras pessoas em outros lugares estarem discutindo essa questão. E a outra questão é a questão do investimento que vai ser na cidade. É difícil você ver uma cidade hoje que teve Olimpíada e tem um problema igual nós tínhamos aqui de território, de tráfico. Aquela região ali tem um território com pessoas armadas e tal, que caso o Estado entre vai ter confronto igual era aqui antigamente. Facções e tal. Você não vê uma cidade que teve Olimpíada com essa questão. Quer dizer, eu acredito que isso vai ser resolvido até 2016. Para que isso permaneça na cidade como legado, isso vai depender muito da sociedade. Entendeu? Eu acho que o inimigo opressor tem faros e tem raízes dentro da sociedade muito difíceis de serem tirados. Quer ver que eu fico arrumando inimizade em todo lugar que eu vou e eu falo? É a novela. Entendeu? São formas de manipulação. Eu não estou dizendo que quem vê novela é menos inteligente, porque eu vi até pouco tempo, eu via. Eu fui vendo aquilo ali como uma outra forma. Minha mulher vê, minha enteada lá em casa, todo mundo senta de frente para a televisão. Eu tento, na medida do possível, ficar ali, fazer aquele papel, mas é uma maneira de... é uma raiz dentro da sociedade. Quer ver um outro? Escola. Eu duvido qual a comunidade aqui que não tem aquela escola problema. Lá no Sapo nós temos uma escola, sempre Antônio Vestido de Moraes, que 40% dos professores estão de licença. É um brisolão enorme, vazio, com algumas turmas, entendeu? Então eu acho que o UPP você só muda o comando de lugar. A gente sabe que aquele cara ali da UPP, o capitão, pega as menininhas, pega a mulher dos outros, tem influência em alguns setores. Agora, nesse momento agora, tem influência grande na questão política. Qualquer político pode entrar na comunidade de UPP, desenrola antes lá com o capitão fulano de tal. A mídia hoje só está fazendo reportagem, né, na área de UPP. O Giovanni lá, que é da Vila Aliança, tem um trabalho com charme. Aí o Globo Zona Oeste ia fazer uma matéria com ele, mas me falaram que eles não estão entrando em comunidades que não tem UPP. Como que é isso? Entendeu? Então eu acho que assim, se a gente também se reunir, for para os lugares e falar do que está difícil de ser transformado, a gente fica criando muros de lamentação. Que aí ele fala o que está ruim na Aliança, ela fala o que está ruim na Vintém, ela de Realengo, aí sai dali e todo mundo sai até pesado. Sai porra! Mas aí isso daí foi até uma coisa muito importante, porque assim, quando nós fundamos o Centro Cultural, aconteceu uma coisa muito interessante, que as pessoas começaram a ir na Vila Aliança, porque a gente começou a falar das coisas boas, das pessoas maravilhosas que existem lá.
Porque se a gente for falar da violência, a gente não sai de casa. E muitas vezes sofre a violência dentro de casa. E aí, o interessante é, hoje a gente sempre falava, pô, o pessoal não vem aqui porque é longe, não vem aqui. A gente precisa de um motivo para estar. Por isso que eu preciso de um motivo para estar aqui até a hora que eu estou. Né? Agora, a gente tem que estar estimulado, falar, pô, lá no Centro Cultural é tão bom, pô, você não sabe, tá perdendo. Aquilo te dá uma curiosidade, vai fazer com que você vá até lá. Aí tem gente hoje que vem de fora do Brasil, aí vem o pessoal fora do Rio de Janeiro, porque aí vem para ir lá conhecer. Até um tempo atrás o pessoal fala, pô, não, lá é muito longe. Ah, não vou lá não. Aí ia até a Maré, ia até o Alemão, não vinha. Aí o pessoal começou a dizer para essas pessoas, você não foi na Vila Aliança? Você não sabe, tá perdendo. E aí as pessoas estão vindo. Aí a pessoa, você não conhece o Mariozinho? Não sabe, tá perdendo. Agora, isso que é o motivador.